Eu sou curioso, o que tanto você olha no celular? Não, eu tava olhando Tem uma aqui, foto aí bonitona, hein? Tem. Tem uma foto legal. Depois você vai... Olha só. Vai no Rony aqui, vai ali pertinho dele. Vai até ali. Rony, dá um close. Não, vai lá perto. Isso aqui olha a foto. Porque Olha a foto do Zenon, olha só. Fatioli, sabe o que é isso? Se puder, esse obrigado. foi um jogo contra a Inglaterra no Maracanã. Olha só. Fui capitão da seleção brasileira. Pô, mas que bigodaço, orgulho, hein, mano? Mostra aquela outra do capitão inglês. Peraí, que tem mais do uma. Brian Robson. Isso. Brian Robson, peraí. Seleciona mais umas duas aí, que você vai mostrar, porque antes são 11h24. Meu amigo Alex Alos. Como é que vai, meu irmão? Tá bom? Tudo ótimo, Bom, o Alex eu já conhecia, né, de outros programas aqui da nossa emissora. Ele que é o cabeleireiro das estrelas. Verdade. O Alex que está há quantos anos que me deu um tilt agora de... A Alos tem 18 anos e nós estamos 25 anos na área. Começou bebê ainda trabalhando? isso Pô, mesmo, o bichão começou cedo, né, Graças como eu a carinhosamente falo. Alex que é uma referência, a grife. Alex Alos, não é? E ele que também tem a sua escola, que tem um jargão, tem uma frase que é muito legal. A frase é Alos, essa marca faz a minha cabeça. Então nós temos o curso de cabeleireiro e de barbeiro. Os melhores profissionais da Zona Leste de São Paulo foram formados na Alos. Então, aquele que quer fazer um curso de cabeleireiro e barbeiro rápido, prático e eficiente, é só ligar pra gente. Porque é no número aí, 961 25 27 17. Pera aí, vamos repetir, é 11, ele está 11. Baseado aqui em São Paulo, zona leste da cidade, então 11 o telefone. Para as informações que o Alex vai passar agora, você quer outras dúvidas, tem várias perguntas, quer se inscrever principalmente, telefone 11 o DDD 961 25 27 17. 961 25 27 17. O Alex, como eu falo com os demais parceiros, como você também, por que as pessoas devem ligar? E ligando, elas vão ter o quê? Vão conseguir o quê com você? Ligando, elas vão conseguir, além de um bom desconto, elas terão direito a fazer uma aula gratuita comigo. A pessoa que já formou mais de 8.000 pessoas que estão trabalhando, ganhando dinheiro e melhoraram de vida. Então, a você que quer fazer, ligue pra gente, insista, vale a pena. Mas daí... Peraí, me veio uma dúvida agora. De repente não temos, e temos mesmo, profissionais como você nos assistindo. Temos, de repente, barbeiros, barbeiras, cabeleireiros, cabeleireiras, que, de repente, estão começando na profissão. Já são profissionais, mas estão começando. Se eles quiserem se reciclar, aprender com você, que é o mestre dessa área de beleza, não é? Também podem se inscrever ou não? Nós temos o curso de aperfeiçoamento de 1 mês. Curso rápido e prático para quem já é profissional e quer se atualizar em colorimetria, engenharia do corte, penteado. Nós temos o curso para quem já é profissional. É só ligar, nos consultar que nós temos bons preços e bons cursos. Para você, olha, eu quero ter uma outra profissão. Né? Pode acontecer, né? Eu queria aprender, eu gosto, eu brinco até de cortar o cabelo da família, de fazer uma barba aqui e acolá. Que tal ser profissional da área? É isso que o Alex está oferecendo com sua escola Alos, Escola de Cabeleireiros. Para você tirar suas dúvidas, mas é caro? Não é, já te garanto que não é. Quanto é? Também o Alex não me autoriza a falar, você deve ligar no 11, o telefone é 961 25 27 17. 961 25 27 17. Se o Alex não te atender, que o homem é sempre muito ocupado, há uma equipe para atender você, tirar suas dúvidas e tomar, hein? Formá-lo ou formá-la como um profissional da área de cabeleireiro, da área de barbearia, ter uma nova profissão, ter mais uma fonte de renda, isso é muito legal, né? Só não pode levar cliente teu depois. Já pensou? Não, tem para todo mundo. Tem para todo mundo, Então tá ótimo. Vale novamente a frase que é muito legal. Alos, Escola de Cabeleireiros. Esta marca faz a minha cabeça e vai fazer a sua também. O cabelo tá bonitão, hein? Vou te falar. Quem trata do teu cabelo, hein? É a minha equipe. Boa, Alex. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado sucesso, mesmo. Para todos nós. Muito obrigado pela escolha, tá? Falou. Olha, são 11h28. Vamos lá pro... Vamos lá. Ia falar charutinho. Que charutinho, caramba, Não é um pô. Sarma. É o Sarma, né? Ó. Ó a outra foto. Zenon aqui- de Souza Faria. Copa Zenon. Copa Zenon na cidade de Águas de Lindóia, pertinho. que está acontecendo e vai acabar agora em julho. Mostra aí, segura aí, firmão, Aqui, ó. na câmera do Rony, ó. Copa Zenon, que está acontecendo em Águas de Lindóia, né, com o apoio lá do Nélio que está fazendo essa Copa e colocou a Copa com o meu nome em minha homenagem. Ótimo, parabéns. Ótimo. Um abraço. Daqui a pouco, o melhor não, né? Mas essa pergunta ou a resposta que todo mundo quer saber,
Qual, na opinião de Zenon, será a seleção campeã? Tem que falar uma seleção só. Daqui a pouquinho, aguarda, como diria Silvio Santos, né? Ele parece que treme a boca, né? Aguarda, vamos lá. Vamos lá, então eu vou primeiro fazer Vai rechear, ó lá, Zenon. o recheado aqui. Tá pronto já? Tá pronto, né? só colocar no forno agora. Ó, o pão, veio o pão! Ê, quem foi buscar? O Renan Cabeleira, Gustavo, né? Gustavo, obrigado, viu? Foi lá buscar o pão. Legal, muito obrigado. O Gustavo viu? buscou o pão e o Gustavo fez o recheio. Gustavo buscou o pão, fez o recheio. Ah, é que é você, pô. Boa. O Gustavo tá estreando com a gente, o Renan Cabeleira, né? Sejam bem-vindos, vão ter direito a se alimentar, mas paguem a caixa de cerveja, Mas obviamente. o cara, além é de isso ter o aí. apelido Guga, ele se chama Gustavo também? Ainda É. pô. Nasceu em Santa Mas é Catarina. muita- Não, mas joga o tênis também. Pô, Eu te falo, viu? Mas que coisa. Tô diante de atletas hoje aqui, hein? Rapaz. ó, vou fazer primeiro... Esse recheado tá pronto, a gente vai colocar só uma salsinha. Aqui vou fazer Olha um que com legal, folha de uva. olha só que imagem legal, que ele é uma arte, né, É Zenon? arte, É bem arte, bacana, né? arte. Não, cozinhar é uma arte. Né? Olha, em breve, Uma arte, uma eu nem pedi pra ele. terapia. Ó, eu nem pedi pra ele, mas vou me antecipar. Em breve, no Papo em Dia, Zenon fazendo uma tainha recheada. Que tal? Ou uma tainha ou um arroz à moda Zenon. Arroz à moda Zenon. O bichão tá demais. Que coisa Aí linda. é chique, velho. Eita, Aí é nós. de babá. Aí é de babá. Ah, olha que legal. Muito Me legal. convide, hein? Me inclua nessa, hein? Me inclua nessa. Olha. Posso chamar o Eli também ou não? Pode, Posso? opa. Então vai ser agora. Peraí, são 11h30 da manhã. Tem um convite pra te fazer. Quer Manda, comer depois um manda. pratinho que o Zenon vai fazer, mas num outro dia. Sim. Porque tô agora é dentro. Forte Organ que está no ar. Alô, Brasil! Como todos os dias, benefícios para a sua saúde. Como todos os dias, informações importantíssimas, como agora de Mr. Eli. Manda pro ar. Vai. Sim, verdade. 0800 940 3418. Passe a mão no telefone e ligue agora. Não paga para ligar, hein? Sempre que é 0800, a ligação é gratuita, isso mesmo. E não precisa ter vergonha para falar de sexo. Nada, é. Homem fala com homem, mulher fala com mulher, sempre com atenção, carinho, No outro respeito. dia me ligou um rapaz aqui, faz tempo, né, Robertinha? Rapaz que entrou pro telefone. Ah, vocês no outro dia falaram de sexo. A minha filha... Meu amigo, pelo amor de Deus, pô, nossos filhos, nós somos professores, somos os conselheiros de nossos filhos, pelo amor, esse tabu é coisa de pré-histórico, hein, pelo amor de Deus, pô, por Verdade. favor, prossiga É só só fazendo falar esse... com educação, educação, carinho, com respeito, jeito, né? usando as palavras Sim, certas. Homem pô. fala com Você homem, fala isso todo mulher dia, fala pô. com mulher. Lógico. Importante, você tem mais liberdade. Aqui está, ó, o Forte Organ ativador sexual, 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Não é remédio, não é medicamento, é um suplemento vitamínico 100% natural. Várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E, niacina, dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. Para você que é mulher, que entrou na menopausa, é fantástico. Acabam seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você que é homem, que entrou na andropausa, também é top, é maravilhoso. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino é sinal de mais ereções, com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa. Tem também maltodestrina, mais disposição, e piridoxina e bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona. O bom, Fatioli, um tratamento que é feito aí, no conforto da sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista, e você recebe uma embalagem assim, ó. Assim, ó, discreto, ó, discretíssima. Fatiolinho, vai cá. Vem cá, Fatiolinho, ó. Assim, discreta, você deve ligar 0800 940 3418. Quem ligar, qual é a promoção? Manda. Promoção, Fatioli. Olha, para você que está assistindo o programa do Fatioli, diariamente necessário, cada vez melhor, bom na cozinha, bom nos convidados, apresentador bom, santista do bom. Olha só, comece o seu tratamento pagando no cartão de crédito. Você tem um super desconto, não paga o frete e tem direito a um brinde surpresa. E outra coisa muito importante, Forte Organ é mais um produto com a qualidade Eli Shop. E se Eli Shop, ó, eu garanto, você pode confiar. Só ligar, Fatioli. 0800 940 3418. Obrigado, Me abraço. inclua lá, hein? Você Me tá no inclua lá. time já, hein?
Olha, deixa eu falar o seguinte, hein? São 11h33, finalizou aqui já, Ó, né? finalizei Tá um tudo ali, no ó, jeito, já tá prontinho? no jeito. Então, peraí, então, Zenon, vamos lá. Porque Olha lá, senão o Neto, pessoal o fica- Neto já está desesperado lá. O Neto tá irrequieto, que é o seu tá cunhado. O Neto é o irrequieto. cunhado de Zenon, diretor das categorias de base do nosso querido Guarani. E tá lá irrequieto, já viu? A comida sérvia, né? O cheiro já Sarma chegou o lá, nome. o cheiro já chegou lá. Vamos lá, sem esperar que o povo quer saber. Quem, na sua opinião, será a seleção campeã do mundo? Crava aí, Zenon. Nós temos 5 seleções favoritas à conquista do título. Eu não vou citar uma porque... Perfeito. Falei brincando, lógico. Tá muito imprevisível essa Copa, Tá. viu, Patioli? Tá. Nível 6,5. Futebol de Nível. o tal de futebol de resultados, vou te falar, viu? Nível 6,5. Então coisa nós boa. Vou temos te ajudar isso aqui. as 5 seleções favoritas. França, França, Bélgica, Brasil, não vamos deixar de fora. A Inglaterra me surpreendeu. A Inglaterra, E a Croácia, não? Croácia e depois os hermanos, se eles Não passarem para a passam. próxima Vão tomar fase. fubecada hoje, vai tudo embora pra casa mais cedo. Será que eles vão perder da Nigéria? Tomara, Deus permita que tomem um cacete da Nigéria, Mas me é permitam o termo. sul-americana, Quero que seleção se dane. sul-americana. Vê se eles torcem pra gente. Ia fazer um gesto feio, torcem sim. Que a Argentina pare hoje. Hoje, tome uma cacetada da Nigéria. Vai andar. É isso aí. Então não, E os alemães? não vai fugir disso aí Também que eu falei. sejam eliminados na próxima fase. E o Roger Flores vai lá chorar na Alemanha com os amigos dele. Vai ver, ele até morou na Alemanha. Pô, vai na lá. minha opinião, hein? Comer chucrutes. Ó, segura aqui só um pouquinho. Ó, Zenon, vamos aqui já. Manda Comer bala, chucrutes, boa. Que é isso, pô? Ó, 11h35, grande Bom dia, Milton. Fatioli. Bom dia, tá bem? Tudo jóia? Ótimo. Vamos lá, Cogumelo do Sol, hein? E até me mandaram uma perguntinha aqui que eu vou ler daqui a pouquinho, uma perguntinha. Mas antes você fale, por favor. Pô. Tudo bem, Fatioli? Tudo. Hoje, em especial, a gente vai ter uma honra de ter o nosso pesquisador na área de cardiologia. É Fatioli. mesmo? Tá. Lá na empresa, ao vivo, a partir das 14 horas, ele vai estar fazendo perguntas e respostas com os funcionários e você pode interagir na sua casa. Atenção, então, hoje a partir das 2 da tarde, agora são 11h. Pera aí, Fatiolinho, só vem pro lado. 11h35, obrigado. A partir das 2 da tarde, horário de Brasília, como que as pessoas podem fazer perguntas para esse cardiologista? Sandro Percário. Doutor Sandro Percário. Percário. Ele é um dos responsáveis na área de cardiologia Tá. nas publicações que a gente tem até hoje, Fatioli. Perfeito. Então, é um cara super incrível que quem conhece, quem foi aluno dele lá na Escola de Medicina, na Pinheiros, ele é sensacional. Então, pode fazer a pergunta, Fatioli, Olha, por tem uma favor. pergunta aqui da Luana Ingrid André Daniel Bianca Macariano. Nossa, que nome comprido, hein? A pergunta é, quando chega uma certa idade, percebemos que aquelas dorzinhas sempre aparecem. Qual é a importância de cogumelo do sol nesse caso? Perguntou essa pessoa de nome comprido. Caramba, hein? Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, né? É isso aí, Fatioli. Tá. E essa pergunta é muito comum lá na empresa, viu? Ele vai ajudar E ainda com vão certeza. pensar que foi ensaiado. Imagina, pô. Sabe aquela fase de condor, Fatioli? Sim. Aparece uma dor aqui, uma dor ali? Sim. É exatamente isso que acontece. Como ela vai acabar com esses problemas. Carequinha, hein? Vai. A gente vai ter a parte de anti-inflamatório natural, Tá. aumenta a circulação, aumenta a oxigenação e com isso o seu corpo vai ficar fantástico. É o que a gente fala, né, Milton? Eu sempre brinco muito que é o meu jeitão, né? A gente brinca de falar sério, né? Ninguém vai virar super-homem, vai virar Mulher Maravilha Isso da noite aí, pro dia. exato. Mas o uso contínuo de cogumelo do Exatamente. sol, com certeza a pessoa terá benefícios, Quem né? toma não para, Fatioli. Tá. Tem um amigo meu, pessoal, que ele parou, ele falou assim, eu tomei, tinha um problema de saúde de sistema imunológico em específico. Tá. Eu fiquei 3 meses sem tomar. Quando eu fui pro médico de novo e fiz os exames, voltou meu problema tudo de novo. Ele falou, eu não tive Eita, dúvida. Ele é um nós. advogado de peso. Sim. E ele Meu parente de peso. E ele falou assim, eu não tenho dúvida alguma. Até o meu médico falou assim, não sei o que você estava fazendo, volte a fazer. Porque só ajudou você a melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Então é o seguinte, 0800 771 9999 para você ter benefícios com cogumelo do sol e para ter, como diz minha amiga Ingrid, não é? É para ter um Descontaço! descontaço! E ainda o que mais de vantagem, São hein? 120 comprimidos de brinde, a sacola ecológica, o frete é gratuito e a ligação, Ligação também. Tanto telefone fixo como celular. É só ligar agora, Fatioli. 0800 771 9999. Faça como a Elis. eu não dei Elis a do nosso página. marketing tem em casa
pilhas e pilhas de ingredientes unifrascos de cogumelo do sol. Ainda Faltou bem, né? falar a página do Facebook, Fatioli. Fale. É @legítimo cogumelo do sol. É só lá inscrever para a palestra que vai ter hoje à tarde. 0800 771 9999. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fatioli. Muito grato. Depois tirar foto com o Zenon, hein? Com certeza. Tá? Ô, chefe Guga, seus contatos quais são, por favor, pra gente fechar o programa, né? Vamos lá, chefe Guga Rossi no Instagram, Gustavo Rossi, Facebook. E venha, se você precisar de consultorias, eventos, batizado, festas, o que você precisar, entre em contato com a gente. Ótimo! Sacola da Pan pra você, kit de Muito produtos obrigado. Pan. Zenon, muito obrigado por ter vindo. Aqui tem pasta de amendoim, tem paçoca. Opa! O que mais? Olha, tem coisa nova, tem aquele cigarrinho não, que agora é caneta de chocolate, o ovinho. Que beleza. Ó, tem pão de mel, tem Assistiu tudo os Jogos do Delícia, Brasil hein, ó. Com Pan. com Pan, Muito meu obrigado, amigo. viu? Valeu, Patioli. Zenon que pode ser contratado para o seu evento, para aquele futebol de Masters, Sim. para palestras motivacionais. Quais são suas redes sociais, como as pessoas podem te acompanhar? Além de te ver na VTV Campinas, né? Acompanha pela VTV, que lá tem meu telefone. Tá bom? VTV Campinas, que é a É isso emissora aí. afiliada ao SBT, com a irmã, lá em Campinas e toda a região. Zenon manda, desmanda, assina cheque, manda prender, manda soltar e um abraço. Ó, vem aí Décio Pitinini com curtas e quentes. Décio, 2 feras hoje, graças ao bom Deus, tá? Eu volto amanhã às 10h30. Amanhã tem Jogo do Brasil, mas antes a gente vai fazer um esquenta aqui pro jogo que vai ser bem legal. Obrigado, paz, saúde, esperança e muito amor. Ai, até amanhã. Tchau.